quando o pastor pediu para que eu trouxesse a palavra, eu me alegrei no Senhor. E domingo passado, no culto de ceia, o pastor fez uma reflexão, uma rápida reflexão, que mexeu muito comigo, sobre os que estavam na mesa ceando com Jesus. Aquela reflexão mexeu comigo durante toda a semana. E lia e conversava com Deus, e aquilo começou batendo forte no meu coração, porquanto a postura de Jesus nunca foi de acusação, sabendo os podres daqueles que estavam na mesa com ele. E quando o pastor me disse, Marleninha, você traz a palavra amanhã cedo, eu aceitei, de pronto eu falei, nossa, obrigado, Deus, eu vou poder fazer, continuar aquela reflexão que o pastor começou e falar um pouco sobre isso, né, compartilhar com os irmãos o quanto isso mexeu comigo. E Deus começou a falar maravilhosamente comigo sobre algumas pessoas da Bíblia. E eu gostaria que você estivesse aí anotando. Se você não tem um papel, uma caneta, providencie, porque eu gostaria que você tirasse à prova tudo que eu vou te falar, porque o que está aqui é muito sério. A palavra do Senhor cita algumas pessoas que eu gostaria que você acompanhasse comigo a postura dessas pessoas. Depois eu vou te falar por que eu estou falando delas. Em Josué capítulo 2, anota aí, eu não vou ler, tá, irmãos, para a gente não perder tempo. Josué capítulo 2 fala sobre Raabe, a prostituta. Raabe foi a mulher que escondeu os espiãos quando foram sondar Jericó. Uma prostituta. Batseba, vocês já ouviram falar sobre ela? Adúltera. Davi, um homem sanguinário, um homem que não foi digno nem de levantar uma casa para Deus, embora desejasse muito isso, embora a Bíblia resuma ele como um homem segundo o coração de Deus. Você vai ler sobre o adultério de Batseba e Davi, lá em 2 Samuel 11. Tamar, essa Tamar não é a filha de Davi. É uma Tamar que ela teve a capacidade de se deitar com o sogro, enganou o sogro, se deitou com ele e engravidou de gêmeos. Ela se passou por prostituta para se deitar com o sogro. Ruth era moabita, não era do povo de Deus. Não fazia parte da nação de Israel. Isaac, mentiroso, mentiu. Abraão também mentiu, né? Sobre Ruth, você encontra lá no livro de Ruth, capítulo 16. De Tamar, Gênesis 38. Abraão, 12, 10. A partir do 10 ali, você vai lendo. Isaac, Gênesis 26, versículo 6. Jacó, enganador, enganou o pai. Gênesis 27. Roboão, braço de ferro para com o povo de Deus. Está lá em 1 Reis 12, 11. Acaz, diz a história, não está na Bíblia, mas diz a história, que ele cerrou ao meio o profeta Elias. Foi o mandante da história, da morte do profeta Elias, segundo os historiadores. Mas esse Acaz, que está em 2 Reis, versículo 16, ele teve a capacidade de mandar pôr fogo nos próprios filhos. Ele mandou fechar os templos de Deus em Israel. Foi um rei do mal. Quem mais? Manassés. Encheu Jerusalém de sangue. Foi um idólatra, astrólogo, feiticeiro. Está lá em 2 Reis 21, 10. Eu gostaria que você, percebendo todas essas pessoas maus, me respondesse. Você teria coragem de fazer negócio com alguma dessas pessoas aqui? Sendo você o cristão que é, você gostaria de trazer para dentro da sua casa alguma dessas pessoas aqui? Essas pessoas
Eu gostaria que você fosse lá comigo, em Mateus capítulo 1. Agora vamos ler. E eu agora tenho muito a honrar meus pastores, por todo o investimento que eles sempre fizeram na minha vida, por orarem por minha família, cuidarem, e principalmente pelos ensinamentos. Eu lembro um dia que a pastora Cris estava ministrando aqui a escola bíblica e falou assim: irmãos, não pule a genealogia, tá? Quando vocês estiverem lendo a Bíblia. Eu falei: esse pecado eu vou cometer. Eu não vou ficar lendo esses negócios, não. Pensei comigo. E hoje cedo, o que o Senhor me levou a ler? A genealogia de Jesus. Vamos lá? Vamos ler aqui. Vocês vão achar que eu estou falando em línguas, de nomes tão estranhos que tem aqui. Livro da genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1. Está comigo, todo mundo? Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão que gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, aquela que eu li, a Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe, que eu também li aqui, Raabe a Boaz. Boaz foi o que resgatou Ruth, que não era povo de Deus, que era moabita. Cadê? Este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, que eu acabei de ler, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acaz, Acaz a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jaconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jaconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Joás. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus Cristo. Aleluias. Irmãos, você percebe o tamanho da graça de Deus na história dessas pessoas que eu li? Você percebe que o propósito de Deus vai muito além do nosso entendimento? E, por favor, ignore minhas lágrimas, porque a presença do Espírito Santo me derrete. A ação de Deus em mim me derrete. E é assim, em casa, onde eu estiver, eu já chorei dirigindo, eu já chorei esperando o ônibus, enquanto conversava com o Espírito Santo, porque a presença dele me faz entender quem eu sou. A presença dele me conscientiza o quão miserável eu sou. Você, pense comigo, se a sua tataravó tivesse sido prostituta, conhecida na cidade como prostituta, você ia fazer questão de citar ela na sua vida? Na sua autobiografia? Pois Raabe foi tataravó de Jesus. Está na genealogia de Jesus. Homens assassinos. Mulheres que faziam coisas que, como diz o povo, até Deus duvida. Sabe a reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração, queridos? Todos nós, o que levou Deus a não abrir mão de entregar o seu filho por todos nós, vem lá desde o Éden, é a graça dele. Nós somos agraciados,
somos alvo da graça de Deus quando também somos objetos da sua ira. Quando Deus olha para mim e para você, quando Ele olha o percurso da nossa história, quando Ele lembra que Jesus morreu na cruz por mim e por você, e que nós muitas vezes o rejeitamos, Ele age com graça, embora nós somos alvo de ira. Nós somos merecedores da ira dele. E o que me levou a entender, quando eu comecei a ler aqui, pesquisar quem foram essas pessoas. Eu sabia que eu não podia pegar todos os nomes, porque o tempo não nos permite. Mas eu comecei a olhar para o que Deus estava me falando e entendi o seguinte: desde sempre, o Senhor não nos escolheu pelos nossos méritos. Embora a nossa mente enganosa, o nosso coração enganoso, nos faça pensar que somos alvos do amor de Cristo pelos nossos méritos. Quando, na verdade, somos alvo da graça dele pelos nossos deméritos. Quando eu olho para a genealogia de Jesus e vejo tanta gente bagunçado, tantas pessoas com quem ninguém iria querer fazer nem sequer negócio, quanto menos dizer que é da família, estava no DNA de Jesus, do Cristo, do Salvador da humanidade. E quando eu fui vendo isso aqui, o Senhor foi falando para mim: filha, aqueles que estavam na mesa ceando foram só alguns. Os que estão na genealogia dele fizeram coisas piores. Mas a essência de Cristo, o amor eterno dele, atrai e ama com a mesma intensidade o indigno. O Senhor, ele manifesta a graça dele quando morre na cruz e consuma o preço do pecado, paga. E eu gostaria de te chamar agora para uma reflexão, que além desses que está na genealogia dele, os quais eu puxei a ficha, para que você tivesse noção de quem são, alguns. Jesus, para piorar a sua genealogia, para deixar ela ainda mais feia, vamos assim dizer, ele vai lá e manda escrever na genealogia dele: Cristiana Schmidt de Magalhães, Maurício Castro de Magalhães, Rosicléia Lima, Jefferson, Júnior, Raquel, Daniê, Bianca, Marlene, bota aí, bota nessa lista. E quando que você passou a ser parte da genealogia de Jesus? Às vezes, querido, nós somos alvos da graça e nos comportamos como engraçados. Porque tem um pastor que gosta de falar isso, eu acho engraçado ele falar, porque faz muito sentido. Ele fala assim: desgraçado é aquele sem graça. Mas os cristãos têm mania de achar os engraçados da questão. Então, se uma irmã, ex-prostituta, e ela adentra e começa a frequentar a nossa igreja, toda vez que ela entrar, as irmãzinhas vão chegar mais próximo do marido, segurar a mão do marido, e às vezes dar uma beliscada, tipo, tô te olhando. O ladrão, o traidor, pensa se Judas entrasse por essa igreja hoje. A gente ia querer matar ele, afinal, ele entregou o nosso mestre. Querido, e outros que não estão na genealogia de Jesus, mas são citados na Bíblia como grandes homens de Deus. Sansão, tantos outros homens. Aí, quando eu me torno crente engraçado, quando eu acho que por causa da graça de Deus eu sou mais santo do que aquele que está chegando, ou do que aquele que caiu. E quando que Jesus me põe lá na genealogia dele, eu gostaria que você lesse comigo agora. João 12, quem lê aí para mim? Lê aí, pastor, vozeirão aí. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes
Glória a Deus. Então, Jesus pegou aqueles lá do passado. Deus já estava traçando o caminho da genealogia de Cristo. Chegou até nós. E mesmo você com todo o teu temperamento, com todas as tuas falhas, com todas as tuas quedas, Ele diz, olha, se você crê no meu nome, você pode passar a fazer parte daqueles que são escritos no livro da minha família. Você é família de Deus, quem chega é família de Deus. O que caiu é família de Deus. O que está entristecido, abatido, é família de Deus. E eu não posso, querido, em momento algum, achar que porque hoje eu estou de pé, aquele que caiu é menos santo do que eu, ou que não é alvo da graça de Deus. Eu não posso, de forma alguma, olhar para Cristo como aquele que está com o braço estendido apontando. Mas como que ele morreu na cruz? Braços abertos. Vem. Se alguém abrir os braços para você, você corre para o abraço. A gente não vê a hora, né? De liberar isso. Corre para o abraço. E Jesus morreu lá, ó, de braços abertos. Dizendo, quem quiser, venha. Aí a gente continua lendo na palavra do Senhor e diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, o fraco, o que cai, o que peca, o que nega Cristo, é alvo dessa graça. E eu não posso, querido, como igreja do Senhor, estreitar a porta do perdão, da aceitação, do amor incondicional. Eu não posso. Eu tenho que estreitar cada vez mais a porta do pecado na minha vida. Mas enlarguecer a porta da graça, a porta do perdão, a porta do amor de Cristo pelas vidas. Para que pessoas que precisam, que são alvo desse amor que morreu na cruz, não deixe de entrar nesse lugar por conta dos dedos apontados. Se eu e você, eu tenho orado, já venho há algum tempo orando sobre isso, e depois dessa reflexão que o pastor fez, eu tenho orado pedindo muito a Deus compaixão. Eu oro e falo, Senhor, me dá compaixão. Só que isso é um problema para quem é chorona. Você tem compaixão, você chora com tudo. A compaixão, ela te leva a olhar as pessoas, não na condição que elas estão, mas através da graça de Cristo. Queridos, você acha que aqueles que estavam espancando o nosso Senhor, tirando o sangue dele, expondo ele à vergonha, merecia receber uma oração? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Quem bate, machuca. E quem machuca, a gente não quer amar. Quem machuca, a gente não quer andar junto. Quantas vezes eu falei para o pastor, eu não vou andar com essa pessoa. Uma delas é meu marido, viu, gente? Antes dele ser meu marido, eu falei, pastor, não vou andar com essa pessoa. Só dá coice na gente o tempo inteiro. E o pastor falou, Marlene, a gente tem que olhar as pessoas como alvo da graça de Deus. Não é o que elas merecem. Graça significa favor imerecido. Então eu vou te tratar como você não merece. Eu vou te dar o amor que você não merece. Graças a Deus, por causa dessa graça manifestada, meu marido é um novo homem. Zeloso, cuidadoso, amoroso. Mas na época que eu me aproximei dele, eu falava, como é que alguém consegue ser tão grosso com as pessoas? E cada vez que você der o que as pessoas merecem, você se torna igual a elas. Toda vez, guarde isso com você. Que você der o que as pessoas merecem, você se torna igual a elas.
Se a pessoa te rejeita e você oferece para ela também rejeição, eu estou falando isso, querido, porque eu experimentei isso. Não, eu não vou ficar cuidando de pessoas que me rejeitam o tempo todo. E aí, quantas vezes Jesus foi rejeitado por mim e por você? Até eu dizer sim, eu quero ser morada do Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa que vai habitar dentro de mim, vai me convencer do pecado, vai me consolar, vai ser o meu advogado nas minhas causas, vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Até eu dizer isso, quantas vezes eu disse não? E pior, quantas vezes, depois de me tornar a casa de Deus, eu neguei com minhas atitudes? E ainda assim, o Espírito Santo continuou andando junto e dizendo, vai mudar, vai mudar. Você vai ser o que Deus sonhou que você seja. Você vai viver o propósito de Deus. Queridos, como a Grazi encerrou dizendo, não tem palavra melhor para você hoje, depois de refletir sobre tudo isso. Somos vasos de barro que recebem um tesouro inestimável. Somos vasos de barro sem nenhum valor. E você recebe esse tesouro inestimável, que deveria ser guardado nos cofres mais importantes que existisse. Você foi alvo dessa graça, para que pessoas vissem que Deus pode fazer. Se Deus fez na vida dela, vai fazer na minha. Se Deus age nela dessa forma, vai agir na minha. A humildade dessa pessoa me atrai, o amor dessa pessoa me atrai, me faz querer estar junto. Eu sou uma pessoa muito brincalhona e eu falar é de mim, eu acho que eu já nasci falando. Enquanto muitas crianças devem que aprender a falar, eu acredito que eu já nasci falando, do tanto que eu gosto de falar. E no meu trabalho as pessoas comentam o seguinte, eu já ouvi isso não de uma, mas de várias pessoas. Marlene, você é muito brincalhona. Mas a hora que você diz, a Bíblia diz, a gente até arrepia, porque sabe que você vai falar com propriedade. Eu não preciso ser o crente ranzinho, o chato, ou qualquer coisa desse, ou ter a mão de ferro, porque Deus faz, Deus vai tocar, Deus vai... Não, eu só preciso ser imitador de Cristo. Cristão é pequenos cristos. Eu preciso só isso, ser imitador dele. Agir como ele agiria. Ser o que ele seria. E aí sim, as pessoas vão entender que elas são alvos da graça de Deus, que a igreja não existe na terra para acusar, que a igreja não decide quem vai estar sentado à mesa do mestre, mas o próprio mestre escolheu quem vai estar à mesa com ele. E diz lá em Apocalipse que ele está preparando o grande banquete. Querido, você vai estar lá nessa mesa, eu vou estar nessa mesa. Você não merece isso, eu não mereço isso. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Jesus, antes de subir aos céus, majestoso é o teu nome, Senhor. Jesus, antes de subir ao céu, ele orou pelos seus discípulos. E ele disse uma coisa que eu gosto muito, que me faz entender o tamanho do amor dele. Ele disse, Senhor, eu não oro para que os tire do mundo, mas para que o livres do mal. Oro para que o Senhor envie o Consolador. Eu oro, Senhor, não só por esses que estão de mim, que estão diante de mim,
Mas oro que por aqueles, Senhor, que através, Deus, desses, vão crer no Teu nome. Você e eu, querido, somos as portas, que foi cantada aqui semana passada. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. É através de mim e de você, meu amado, que a graça de Deus vai impactar as vidas. É através da minha e da tua atitude como cristão. É através da minha postura de manifestar essa graça que vai nos levar a fazer com que muitas pessoas entrem pela porta e encontrem o Rei da Glória. Aleluias. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu glorifico o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra que nos edifica, pela Tua palavra que nos ensina, Senhor, todos os dias, pela Tua palavra que revela nossas imperfeições, pela Tua palavra que nos mostra que o Senhor nos ama não pelo que fazemos, mas pelo que somos, Senhor. E nós somos comprados pelo sangue bendito de Jesus. Glorifico o Teu nome, Pai, porque quando o Senhor subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e esse habita em nós, ainda sendo nós imperfeitos, Senhor. Uma porção do próprio Deus habita em nós, vasos de barros, pessoas imperfeitas. E nós só temos que Te dar graça, Senhor, porque estamos aqui. Senhor, todos os dias deveríamos entrar por essas portas, rasgando nossos corações, bradando adoração ao Teu nome, pelo que o Senhor faz por nós, todos os dias. Mas muitas vezes, Senhor, deixamos de ser como crianças, dependentes. Deixamos de ser, Senhor, como aqueles que estão aprendendo e assumimos a postura de quem já sabe de tudo. E muitas vezes deixamos até de crer, Senhor. Mas a Tua graça, Pai, a Tua graça, ela nos cobre todos os dias. E essa mesma graça nos leva, Senhor, a viver de glória em glória, sendo transformados e gritando ao mundo que o Senhor é capaz de transformar e que o Senhor ama o mais vil de todos os pecadores. Nós devemos nos considerar, Senhor, o pior e assumir a postura daqueles que estão aqui dentro apenas pela graça, pelo favor imerecido que o Senhor quis nos dar. Pai, eu oro por cada família aqui representada, Senhor. Por aqueles, ó Deus, que ouvem a Tua palavra, Senhor. Mas é como a semente que cai à beira do caminho, não prospera, Senhor. Oro para que o Teu Espírito Santo torne-nos terrenos férteis, para receber, Senhor, as Tuas ministrações e então sermos transformados para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. Bendita seja a Tua palavra que nos revela todos os dias o quão bondoso o Senhor é. Daí entendemos, Senhor, quando o próprio Jesus declarou diante de tanta gente, que bom é Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom o tempo todo. E nós somos gratos, Senhor, por Tua bondade e Tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor por esse momento. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar na Tua casa. Agradecemos, Senhor, por sermos alvo dessa graça. Dessa graça, Senhor. Que todos os dias assumamos a postura de agraciados e não de engraçados, Senhor. De achar ou de pensar
que essa ou aquela pessoa não é digna de estar diante do Senhor, mas que nós mesmos possamos ter consciência de que nós não teríamos condição alguma de estar diante do Senhor. Te rogamos, Pai, que todos os dias o Teu Espírito Santo nos converta, que todos os dias Ele nos leve à cruz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. A graça do Senhor é maior que o meu e o seu pecado. A graça do Senhor é maior do que o pecado da humanidade. E diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não há motivo para não querer esse Deus. Não há motivo para não manifestar essa graça. Amém, irmãos?